Boa tarde novamente, pessoal. Eu sou a Ana Paula, funcionária da Univiçosa, da assessoria de comunicação, e hoje nós vamos dar início agora ao nossa terceira webinar sobre a formação em psicologia e o mercado de trabalho. Temos feito uma série de encontros na Univiçosa, o professor Bruno de Moraes Cury, e o psicólogo também, queridíssimo, que sempre participa com a gente, era professor da Univiçosa também, nosso queridíssimo psicólogo Nelimar Ribeiro de Castro. Gostaria de dar muitas boas-vindas aos dois, agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando por aqui na nossa webinar, e queríamos deixar claro que é para ser uma conversa, tá? Um bate-papo bem informativo, leve, por isso aqui embaixo na tela, no bate-papo, no chat, tem participantes, depois bate-papo ou chat, depende da linguagem aí do seu Zoom. E é para mandar mensagem mesmo, essas mensagens vão para a nossa anfitriã e ela vai enviar tudo para a gente. Aí no finalzinho, né, ao final da webinar, a gente vai responder perguntas, algum comentário também a gente vai ler, e então a gente quer que vocês participem, interajam para ser um bate-papo bem leve. Agradável vai ser porque essas duas pessoas não tem como não ser agradável. Então queremos muito a participação de vocês, tá bem? Quero começar primeiro dando olá para os dois e perguntando uma curiosidade minha também. Como que foi essa escolha pela psicologia? Sua, Bruno, sua, Nelimar? A psicologia escolheu vocês escolheram a psicologia? Como é que foi isso aí? Eu estou tentando encontrar essa resposta até hoje, Ana. Para mim não é muito claro, não. Eu acho que eu sempre percebi em mim uma vontade de ajudar os outros e me lembro de adolescente, principalmente, muito disponível para aproximar de pessoas que estavam mal ou tristes e sempre estava muito disponível, mesmo com a escuta, mais do que para falar alguma coisa, para escutar. Então, eu acho que dali para escolher a psicologia pode ter sido algo que ajudou. E eu acabei tentando dois outros cursos antes, jornalismo e direito, e fui entrar na psicologia na terceira tentativa. Então, para mim, não era muito claro o que eu queria fazer, não. Mas a partir do momento que eu escolhi, eu identifico com esse perfil do Bruno mais localizado, que eu me recordo agora, na adolescência, de uma preocupação mesmo e uma vontade de fazer algo pelas pessoas. Mas não sei se é exatamente isso, não. Eu sempre penso nessa pergunta. Vou deixar o Nelimar responder agora. Eu sempre gostei de estudar sobre, e de conhecer e de entender sobre comportamento humano, em várias formas de conhecimento. Tinha essa questão também da ajuda, né? Isso é muito forte. Há muito tempo que eu escuto essa expressão, o Bruno deve ter escutado ela. Vocação para ajuda. Né? É um termo que se usava muito antigamente para se falar da escolha profissional da psicologia. Depois caiu um pouco em desuso porque começou a virar o sinônimo de sacerdócio e trabalhar de graça. Aí o pessoal parou de fazer isso. Exatamente. Porque tem uma conotação um pouco complicada. Mas eu acho que muitos psicólogos têm um pouco disso. Mas eu comecei a minha carreira como técnico em construção civil. Depois fui funcionário público. E aí um dia eu descobri que existia psicologia e falei, é isso. É para aí que eu vou. E aí fui fazer vestibular para psicologia. E aí esse ano já faço 15 anos de formado. Eu também, temos o mesmo tempo. É interessante colocar isso porque as pessoas pensam nossa profissão como uma coisa muito estável, muito estanque, como se a gente tivesse uma carreira que fosse nos fazer felizes, mas não é verdade, não. Temos várias profissões plausíveis e possíveis, várias, entre aspas, vocações que a gente poderia seguir. A psicologia é uma delas, e para a maioria de nós. E no meu caso, eu olhando para trás, eu percebo que eu teria sido muito feliz, por exemplo, como um arquiteto. Também. Veja bem, não engenharia, né? Mas arquitetura que tem um lado de lidar com o humano também muito forte. Então, isso sempre foi o cerne das minhas profissões. Mas das minhas escolhas, né? Mas como eu queria realmente lidar com
com o humano, não tinha outra profissão que não fosse a psicologia. Na verdade, eu descobri, antes de eu descobrir psicologia, eu percebi que tinha pessoas que eram pobres e eram felizes, pessoas doentes que eram felizes, pessoas ricas e infelizes, doentes, saudáveis e infelizes, e eu percebi que existia algo que era além da condição externa ou da condição de vida que fazia com que as pessoas pudessem lidar melhor ou pior com a sua própria vida. E era isso que eu queria aprender a fazer. Então, quando eu descobri que o nome disso era psicologia, não tive dúvidas. Na hora eu decidi que seria psicólogo. Né? Eu acho que é uma grande questão a gente saber o que a gente quer para a nossa vida, qual que é o nosso propósito de vida. Eu acho que esse que é o ponto. E sobre as áreas de atuação da psicologia? Porque a gente percebe, a gente vê... eu, por exemplo, tenho muitos amigos psicólogos mesmo. Eu amo psicólogos. Parece que eu atraio, sabe, na minha vida. E cada um tem uma área de atuação, assim, muito distintas. É um leque muito grande que existe, né? O próprio Nelimar, que me dava muito apoio enquanto ele estava na Uni, de um apoio profissional direto, a gente tem que preencher, bom, pelo menos tinha, não teve nem esse ano, nem o ano passado, o preenchimento do guia do estudante. E aí, quando eu conversava com o Nelimar sobre isso, ele mesmo me alertou e me chamou a atenção de que não deveríamos preocupar com uma graduação voltada para a atuação clínica, que é a atuação por excelência mais tradicional do psicólogo naquele formato do consultório, do atendimento individual, mas da gente começar a pensar em vertentes como a saúde pública. Então, eu lembro de ter essa conversa com ele lá na minha sala e ele me alertando da gente deixar e não se ocupar tanto de uma graduação com muito foco na clínica, como tradicionalmente vinha sendo nas faculdades pelo país, não vou nem falar em Minas, não, pelo país. Então, houve uma mudança de um foco da graduação mais na psicologia clínica, de forma que a gente pudesse abranger outras áreas. E o campo é bem diverso. A gente tem a psicologia nas empresas, tem no hospital, tem no trânsito, tem na escola, tem no esporte. Mas, apesar de saber dessas várias outras possibilidades de atuação nessas diversas áreas, eu lembro do próprio Nelimar perceber que estava já havendo uma mudança real e concreta no Brasil diária, de possibilidades diárias, inclusive para os alunos que estão aqui nos assistindo, de locais que eles podem atuar depois que formar. Vou abrir aí para ver se ele quer completar alguma coisa. Onde tem gente, tem trabalho para psicólogo. Até porque onde tem uma pessoa tem conflito. Duvido que vocês concordem consigo mesmos o tempo todo. Então, assim, o psicólogo ele pode trabalhar em tanta coisa diferente. Em termos de áreas formais, seria impossível para mim falar de todas. Mas vamos falar de algumas mais clássicas e algumas que estão emergindo. Temos, por exemplo, a psicologia clínica, tradicional de consultório, que diríamos que trabalha com as pessoas que estão, entre aspas, adoecidas, né, e estão com problemas. Mas mesmo o psicólogo clínico dentro do consultório, hoje em dia, poderia trabalhar com focos tão distintos do que trabalhar com a doença, mudanças de comportamento, vou começar com os tradicionais e para os menos tradicionais, desde emagrecimento, questões de adicção, tratamento de ansiedade, depressão, crianças, adolescentes, idosos, isso só falando dos aspectos emocionais, processos cognitivos, prevenção, né? Cursos, por exemplo, dentro da área de paternidade, por exemplo, hoje em dia tem se trabalhado com a questão da prevenção do pré-natal psicológico. Então, temos, por exemplo, a psicologia da escola, que é tanto o psicólogo que trabalha dentro da escola, quanto o psicólogo que atua com questões escolares fora dela, pessoal de empresa, que é seleção de pessoal, treinamento de pessoal, pessoal do esporte. O psicólogo não explora essa área. Tanto o esporte de desempenho quanto a chamada psicologia do fitness, que é a psicologia do esporte aplicada para não competidores,
Por exemplo, pessoas que querem fazer atividade física por questões de saúde, que precisam de alguma forma, de algum suporte do profissional. Pensando que o trabalho do psicólogo não é só para curar doença, é também para melhorar desempenhos, melhorar performance. Aí performance não no sentido tradicional da palavra, mas também melhorar habilidades para que ela viva melhor. Psicologia jurídica, psicologia forense, psicologia do trânsito, mais o quê? Enfim, não sei nem dizer mais o que. As áreas são tão grandes e tão amplas e que a gente circunscrever a psicologia ao consultório, à clínica, é limitar bastante a nossa atuação de trabalho. Atualmente, por exemplo, eu estou iniciando um projeto junto com meu irmão, que é personal trainer, psicologia do fitness, né? Ele trabalhando questões de treino, de musculação, que é a área dele, e eu trabalhando questões de motivação para a atividade física e como melhorar ali a performance da pessoa dentro do treino, mas é um treino não profissional, mas melhorar a performance para que ela se sinta mais estimulada a continuar, para que ela tenha mais prazer na atividade física, né? Quem de fora da psicologia pensaria nisso, ou mesmo muita gente dentro da psicologia ainda não pensa nisso, porque a gente fica muito preso aos formatos tradicionais da atuação do psicólogo. Se a gente for parar para pensar, a possibilidade do trabalho do psicólogo é infinita. É perceber uma demanda, perceber uma necessidade humana e oferecer um serviço para ela. Aninha, eu estou me lembrando também da psicologia da emergência e dos desastres, que ganhou mais força, o foco, com os dois desastres das barreiras e muito aqui, né, voltado para uma atenção já que foi em Minas, mas é uma área também que o psicólogo pode ajudar bastante, essa da emergência e dos desastres. Existe uma área não explorada do serviço social do psicólogo, que é, por exemplo, as ONGs, né? A atuação do profissional da psicologia dentro de ONGs. Enfim, as possibilidades são infinitas. Meu irmão é psicólogo, minha mãe é psicóloga e minha outra irmã também está fazendo psicologia. O meu irmão, que é psicólogo, ele trabalha numa ONG voltada para o atendimento de famílias, tanto os filhos quanto os pais, ou de sobrepeso ou da falta de peso, essa questão da desnutrição, e é uma ONG, como o Nelimar acabou de citar. Meu irmão mesmo trabalha numa ONG voltada para esse atendimento familiar. As possibilidades a gente vê que são inúmeras mesmo, né? Vocês falando, a gente viaja, vai pensando, meu Deus, nunca tinha pensado nisso, né? Que o psicólogo poderia atuar nessa frente. E pensando nessas áreas mais tradicionais que o Nelimar citou, a gente também tem uma visão muito limitada, muito tradicional, da forma como o psicólogo atende, que ele trabalha. Hoje em dia, com os meios de comunicação, com o uso da tecnologia também, mudou bastante. Não existe mais essa relação do psicólogo clínico sentado lá na cadeira, a gente no divã. Não tem mais isso. Não é mais, não fica limitado a isso, né? Tá muito mais amplo do que isso. Já não era, Ana. A forma de atuação do psicólogo já se expandiu muito além desse formato, que é o formato do primeiro modelo clínico, que é o modelo da psicanálise clássica freudiana. De lá para cá, trabalharam-se muitas outras formas de ver a psicologia. Não só dentro do consultório, no sentido clínico, mas também no sentido de prevenção e promoção de saúde, nas comunidades, em outros tipos de instituição, fazendo uma série de outras coisas, né? E esse formato, o formato da internet, ele é apenas mais um dos muitos formatos que a psicologia assume. A psicologia é muito ampla, é muito diversificada, e ela atende a vários contextos diferentes, e várias necessidades diferentes e inclusive características distintas do público, né? Então, um público, por exemplo, que possa se beneficiar com o trabalho de grupo, existe possibilidade de fazer isso. Um grupo, um local onde o trabalho tem que ser pontual, por exemplo, numa emergência de um hospital, a psicologia faz isso. Um trabalho mais longo, a psicologia faz isso.
Então, a psicologia ela se presta, ela já era muito diversificada. O meio eletrônico apenas é mais um instrumento para que essa diversidade da psicologia possa florescer, né? Eu acho que vai crescer muito. Importante. Já estava crescendo nos últimos anos. Essa questão da pandemia e do isolamento social deu apenas um boom. A minha visão pessoal é que depois vai ter uma retração, porque muita gente foi sem se preparar muito para isso e depois acho que terá uma retração desse meio eletrônico, mas com essa experiência mais ampla, eu acho que isso vai se fortalecer a médio prazo, de uma forma realmente mais ampla, mais consolidada. É a minha visão pessoal, eu posso estar enganado. Importante deixar claro que o atendimento online ele já estava permitido pelo Conselho Federal desde o ano passado. Na verdade, a resolução é da década de 90 e ela foi reformulada e publicada no passado. Tem muita gente achando que o psicólogo buscou algum tipo de autorização ou foi permitido que ele atendesse por causa do isolamento e do Covid. E é só para deixar claro que já estávamos habilitados ao atendimento online e não ficamos habilitados por causa de estar confinados. A Rafaela está perguntando aqui o que a gente acha do atendimento online. Eu acho que eu posso responder pelo Melimar. A gente acha viável, super possível, e o psicólogo precisa ter um local adequado dentro de casa, e o atendimento se dá com alguma adaptação, mas sinceramente eu não vejo muita mudança. Eu acho que é totalmente possível. Eu gostei muito dessa resolução ter sido reformulada, ser publicada no passado, e de muitos psicólogos estarem atendendo nesse momento online, porque tem muita gente precisando. Então, que bom que isso já estava autorizado e que os psicólogos, na sua grande maioria, com os que eu converso, que são muitos, estão atendendo os clientes que atendiam presencialmente agora online. Eu acho que é muito viável, estou de acordo, minha opinião a melhor possível nesse sentido, de total apoio e, e considerar que é muito efetivo. Eu não teria restrições, não. A restrição é o psicólogo tomar cuidado no local que ele atende, bem como o cliente também no local da casa dele que ele vai ser atendido, para evitar interrupção e distrações. Mas isso é secundário. Eu não vejo problemas nesse atendimento, até porque, como eu acabei de dizer, as pessoas estão precisando muito. Não teria por que isso ser restrito nesse momento. Na Austrália já é efetivado de forma ampla o atendimento online desde a década de 90. Então, é algo realmente estudado. Tem algumas restrições. Por exemplo, testagem psicológica, que é uma das minhas áreas. Muitos testes não são apropriados para aplicação online. Então, fica inviável. Reabilitação cognitiva. Se o profissional não trabalha com material de reabilitação que seja informatizado, que dê para trabalhar à distância, também ele não pode fazer. A técnica se adequando e o público se adequando ao trabalho à distância, não existem restrições e as diferenças são muito pequenas, né? Se existem essas restrições, então efetivamente não tem como fazer. No caso de uma reabilitação, por exemplo, às vezes nas nossas técnicas atuais, o psicólogo tem que estar de olho ali, muito perto, manipulando junto com o paciente as coisas. Nesse caso, não teria como fazer o trabalho, né? Mas tirando essas restrições mais pontuais, com crianças pequenas também, ainda não temos desenvolvido ferramentas para trabalhar com elas, mas tirando esses problemas, é perfeitamente plausível. E eu acredito que, se ampliando o uso da terapia online, essas áreas que necessitam de recursos específicos vão ser desenvolvidos também com o tempo, né? Obviamente que a necessidade é a mãe da invenção. E nós temos algumas dúvidas a respeito da jornada de trabalho do psicólogo, o crescimento da área, que vocês já falaram um pouquinho, essa urgência de pacientes que a gente percebe hoje em dia e a inclusão do tratamento nos convênios de saúde. Vocês teriam para falar para a gente? Estão ouvindo?
breves para os estudantes. Eu travei? Você travou para mim e o Bruno caiu. Você está perguntando sobre plano de saúde, sobre o crescimento da profissão, mas o quê? Isso, Nelimar. É mais sobre o mercado de trabalho, sobre essa inclusão, tratamento nos Ah, tá. convênios, a jornada de trabalho e o crescimento da área. Bom, a inclusão nos convênios também já tem sido feita há algum tempo. Era um número limitado de consultas, eram 5 consultas, e já de alguns anos para cá, quase 10 anos já, não sei exatamente a data, foi incluído um número total aí suficiente para se fazer um ano de terapia, ou quase um ano, descontando aí algumas semanas de férias e feriados. Então, existe isso, é uma possibilidade, é algo muito bom para o paciente, muito ruim para o psicólogo, porque o preço é muito baixo de pagamento para nós. São preços realmente escorchantes, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho que não pode durar menos do que uns 50 minutos, inclui um estudo posterior, então a gente acaba recebendo muito pouco por uma quantidade de tempo muito grande trabalhada. Mas é uma possibilidade e para os pacientes realmente é muito bom. O que eu vejo normalmente são os profissionais entrando nos planos de saúde e depois saindo, por conta disso mesmo. Mas os planos de saúde também estão mudando esse sistema. A maioria já não está mais credenciando psicólogos. Eles estão construindo centros de referência e os psicólogos estão nesses centros da MED e um outro plano de saúde que eu não me recordo o nome agora. Mas é uma possibilidade, né? Com essas ressalvas que eu coloquei para vocês. Nós não temos um piso salarial e uma carga horária realmente bem definida pelos órgãos competentes. Estávamos tentando conseguir um piso de uma carga horária de 30 horas para o setor público, com um piso salarial também, mas ainda não passou isso. No setor privado, valem as regras normais de contratação da CLT, vigentes na época. Então, um psicólogo que trabalha numa empresa, ele vai ser contratado pela CLT e a quantidade de horas máximas trabalhadas são de 44 horas, como para qualquer outro profissional. Não existe limitações específicas para a profissão. Assim como também não existe um piso salarial definido, bem definido. Existe... depende também um pouco da função e tal. Então, são algumas coisas que estão em aberto. O conselho, o sindicato tem tentado melhorar isso. O profissional, ele continua trabalhando principalmente como profissional liberal, autônomo, como consultor, e um dos grandes focos do profissional. O pessoal que vai para o serviço público, eles costumam ter contratos de 20 ou 40 horas, dependendo da demanda de cada local. Então é bastante variado, não temos nada muito específico. Sim. Nelimari, com relação a essa urgência que a gente percebe hoje, o A urgência em decorrência da pandemia é uma situação muito atípica. É isso mesmo, né, Ana? Que picotou um pouco. Isso A mesmo, a urgência, internet está um a pouco ruim, urgência desculpa. É isso mesmo. Tudo bem. A urgência em relação à pandemia é uma situação muito atípica da nossa vida, como profissionais da área. O que acontece são as pessoas em picos de ansiedade ou em agravamento de quadros psicopatológicos já existentes, e que a pessoa, então, ela está no sofrimento intenso. Isso é relativamente comum no dia a dia do psicólogo, não sei se o Bruno concorda com isso. Uma parcela muito grande dos nossos pacientes chegam assim no consultório.
Então, não é necessariamente uma novidade no nosso trabalho atuar com essa pessoa nesse momento de crise, porque uma parte significativa dos nossos clientes chegam assim no consultório, infelizmente. As pessoas demoram para chegar na psicologia ainda, né? Já chega muita gente já prevendo um adoecimento, mas a maioria ainda chega assim. Então, não chega a ser necessariamente uma novidade para nós. A novidade é a quantidade de pessoas vivenciando isso ao mesmo tempo, né? Mas o que também nós não temos muito o que fazer de uma forma imediata, porque a base de todo sofrimento mental está em vivências da pessoa. Então, uma pessoa que desenvolve quadros de depressão ou ansiedade, mesmo em um momento de crise coletiva ou uma crise individual, existe uma base ali que sustenta essa alteração na visão dela de mundo, que faz com que ela perceba o mundo, por exemplo, de forma tão ameaçadora que ela desenvolva um quadro de ansiedade. Então, no primeiro momento, a gente acolhe, existem estratégias para a gente ajudar a pessoa a lidar com aquilo, mas o que acaba resolvendo mesmo é um acompanhamento mais ou menos longo de acordo com cada caso. Então, Ana, não é uma situação excepcional, uma situação diferente do que a gente enfrenta no dia a dia. A excepcionalidade está justamente na quantidade de gente. Porque é diferente quando o médico, a gente chega com uma urgência médica. Uma urgência médica, aconteceu alguma coisa, é diferente mais ou menos, inclusive, né? Porque o médico também vai tratar aquela coisa que estourou, mas muitas vezes o tratamento se prolonga depois de um certo tempo. O que você acha, Bruno? Concordo, não teria nenhuma objeção, não. Faz muito sentido aí tudo que você disse. E eu complementaria dizendo o que você falou aí anteriormente, de que as pessoas procuram o psicólogo quando já está grave, quando já está muito grave. Não que tenha problema procurar outras coisas, mas geralmente a gente é procurado depois que a pessoa já foi no centro espírita, já procurou o padre, já foi no psiquiatra, já fez algum tipo de busca de autoconhecimento. Não que se tenha problema com isso, mas o psicólogo ele geralmente não é a prioridade de procura quando tem alguma questão de ordem emocional. E como já diria um professor meu, tem gente que precisa mais de psicólogo do que até de comer. Mas muitas vezes, quando se elenca os gastos da casa a serem cortados, o psicólogo é o primeiro a ser cortado, como se ele fosse superficial, dando a falsa ideia de que quem precisa de terapia, ou quem está fazendo terapia, melhor dizendo, é como se fosse um luxo. E a gente não vê assim fazer psicoterapia como luxo. A gente vê fazer psicoterapia como algo extremamente necessário, e em algumas famílias era melhor atrasar uma conta ou até comer mal para manter o psicólogo do que descartar o psicólogo como se ele fosse supérfluo. Isso que eu queria complementar, porque eu acho muito importante. Pessoal, nós temos mais... Sim, Nelimar. Só complementar essa questão da pandemia. No meu modo de ver, o posterior à pandemia será um momento muito mais crítico do que, em termos de saúde mental, do que o momento atual. Por dois motivos. Muitas dessas pessoas não vão conseguir superar adequadamente todo esse estresse emocional e vão entrar a agravar quadros ou engatilhar quadros psicopatológicos como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, hipocondria e outros mais. E problemas que estavam latentes vão ter surgido nesse período e que vão se tornar críticos a curto e médio prazo, como, por exemplo, problemas de relacionamento. Então, o nosso trabalho como psicólogos vai ser ainda mais importante à medida que a pandemia for passando e as pessoas não voltarem de fato à sua normalidade emocional. Um dado curioso é que muitos casais estão se separando. Eu achei esse dado muito curioso, desde um índice alto lá na China até aqui também já é possível observar casais que passam a conviver um tempo maior e que antes não se dava dessa forma. Pensando no casal homo ou hétero, tanto faz, um dos dois ficava fora o dia todo, ou os dois ficavam fora, e agora com a convivência mais intensa e diária, está fazendo as pessoas repensarem que de repente não é essa a escolha que elas querem manter. Então,
Eu acho isso um dado curioso de muitos índices de pedidos de divórcio, que eu acho que também vão ser levados adiante quando tudo se regularizar. É reflexo, né, muito da convivência, que por excelência acaba sendo mesmo muito difícil. Esse dado me chama muita atenção. A nossa moderadora caiu. Tem como as pessoas conversarem com a gente? Eu acho que sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se elas mesmas conseguem liberar o próprio áudio ou se só a Ana Paula que consegue liberar. Também não sei. Não, eu não consigo, não. Ela está dizendo que já estamos encerrando. Ela passar a mensagem final, né, Limar? Bom, como mensagem final, o que eu vou falar sobre essa questão de mercado de trabalho e psicologia? A gente escuta muitas coisas sobre mercado de trabalho para o psicólogo, principalmente que o psicólogo ganha mal ou que não tem mercado de trabalho para nós. Quando nós fazemos essas críticas ou apontamos essas circunstâncias de que as pessoas ainda têm dificuldade de procurar o psicólogo, pode parecer que é tudo muito difícil. Mas não é bem isso e não quero deixar essa ideia, porque eu continuo pensando e vendo que há espaço de trabalho para nós psicólogos em qualquer espaço de convivência humana e qualquer espaço de necessidade humana. A gente apenas tem que ter uma sensibilidade para perceber isso e ajudar as pessoas a verem que a gente pode ajudar no problema que ela tem.